Pronto, então, vamos lá. Continuar a estudar óptica geométrica. Lembra? Sempre no início eu faço uma pequena revisão das aulas anteriores, tá? Então, vamos lá. A gente estudou que era a luz, a luz eletromagnética, e daqui a pouco eu vou mostrar a você como a luz se comporta, tá? Eu vou mostrar um experimento que vai mostrar isso. A luz é uma onda eletromagnética composta de pacotes de energia, chamada de fótons, tá? Fonte de luz, ela pode ser primária ou corpo luminoso, secundária ou corpo iluminado. Aí eu pedi para você sempre lembrar da luz, do Sol, no caso, uma estrela, o Sol é uma estrela, e da Lua, tá? A Lua é um corpo iluminado, ou seja, aquele corpo que recebe luz de outro, de uma fonte de luz, que no caso é o Sol. E a estrela emite sua própria luz, tá? Essas fontes de luz primárias ou secundárias, elas podem ser pontuais ou pontiformes, ou extensas. Pontual e pontiforme. Aí eu disse a vocês, lembre sempre que quem vai definir se a fonte, quase sempre, que a fonte é pontual ou pontiforme ou extensa, é a distância do observador à fonte de luz. Tá? Então, como assim? Se você está olhando de longe dois faróis vindo numa BR, se tem está longe, você não sabe que veículo é aquele, mas sabe que vem. Certo? Naquele momento, aquela fonte de luz, aqueles dois faróis são pontuais. Por quê? Porque são pontinhos que você está vendo de longe. À medida que aquela luz, aquela fonte de luz, que são os faróis, estão chegando perto de você, ela vai se transformando numa luz extensa. Tá? Por quê? Porque as dimensões vão mudando. Na pontiforme, você sempre lembra do ponto. Tá? As dimensões são desprezíveis. Monocromática e policromática. Monocromática emite apenas uma cor. Ou seja, se eu disser que a luz é monocromática, eu estou dizendo que ela emite, vamos supor, peguei uma fonte de luz azul. Ela só vai emitir a frequência de luz azul, da cor azul. Ou seja, uma fonte de luz monocromática é uma fonte de luz que emite apenas uma frequência. Policromática emite várias frequências. Por quê? Porque é uma policromática, emite várias luzes. Emite uma combinação de cores. Por exemplo, clássico, uma luz policromática é a luz branca. Certo? A luz branca, ela pode emitir, ela emite várias frequências, ou seja, ela emite dentro da composição dela, tem verde, tem vermelho, tem verde, então já é uma luz policromática, tá? Uma fonte de luz policromática. Lembre, monocromática, uma frequência só, emite numa frequência só. Sim, está no Classroom, está no Class, Christian. Sempre eu coloco as atividades, sempre eu coloco o conteúdo lá. Sempre. Tá? Então, só para deixar claro, monocromática emite uma frequência, policromática é mais de uma frequência. Por quê? Porque é uma combinação de cores. Tá? Ok. Então, seguindo, as cores primárias são o azul, o verde e o vermelho. Tá? Então, cores primárias são aquelas cores que, ao se combinarem, dá origem a outras cores. Então, essas cores verde, vermelho e azul são cores primárias, ditas primárias. Tá? Aqui o desenhozinho ilustrando, a gente viu na aula passada. Certo? Para tudo isso acontecer, para as cores acontecer, para a gente poder enxergar os objetos, isso acontece da emissão da fonte de luz, acontece com os raios de luz. Então, existe raio de luz convergente, ou seja, um monte de raios de luz está convergindo, vai para um ponto, eles convergem, se concentram em um ponto. Divergente é o contrário, ou seja, sai do ponto. E temos os raios de luz paralelos. Como a gente viu agora, ainda há pouco, no experimento que eu coloquei lá da USP. Tá?
Você viu lá que o cara utilizou uma lente convergente, uma divergente e lentes que onde os raios de luz saíram paralelos. Então, meio de propagação transparente, translúcido e opaco. Transparente, a grande maioria, a grande parte dos raios de luz, ou quase todos os raios, não vamos botar assim, a grande parte dos raios de luz passam pela superfície, sofrendo refração. Numa superfície translúcida, alguns raios de luz passam, ou seja, uma parte menor dos raios de luz passam. Isso faz com que o objeto que está por trás vamos supor, do vidro que é translúcido, você não sabe o que é, mas sabe que tem um objeto lá, tá? Não vê com nitidez, e a superfície opaca é aquela que você não consegue ver através dela, tá? O objeto que está atrás da superfície opaca, você não consegue ver. Ou seja, eles não vão refratar. Certo? Então, professor, você está me dizendo que se a gente só vê os objetos por trás de uma superfície, porque o raio de luz refrata. Por causa do raio de luz refrata. E para estudar isso um pouquinho mais com detalhe na segunda aula, tá? Mas vamos lá. A sombra é aquela região do espaço que não recebe luz diretamente da fonte de luz, tá? E penumbra é aquela que recebe parte da fonte de luz. Como é isso, professor? Aí a gente usou um exemplo para ficar mais didático, a diferença de sombra e penumbra. Se você passar no meio da rua e tiver uma árvore, que a gente usou o exemplo na aula passada, e for para debaixo da árvore, por causa do sol, aquela parte que está menos iluminada, abaixo da árvore, é uma penumbra, não é uma sombra. Por quê, professor? Porque os raios de luz emitidos pela fonte de luz, que no caso é o sol, está passando, vamos dizer assim, por entre as folhas, entre os galhos da planta, da árvore. Tá? Então, como é que eu faço para ela virar uma sombra? Se fosse possível, eu cobrir a árvore. Quando eu cubro a árvore, a região embaixo da árvore, considerando que a fonte de luz está em cima da árvore, tá? A sombra, a parte não iluminada, abaixo, ela vai ficar mais sem luminosidade, ou seja, ela não vai receber raios de luz diretamente da fonte de luz que está acima da árvore. Ela vai receber da reflexão dos raios de luz ao redor da árvore. Tá? Então, isso vai virar uma sombra. Certo? Então, a diferença de penumbra e sombra é a emissão, a área iluminada pela emissão direta da fonte de luz. Certo? Então, quando a gente passa no meio da rua e vê uma árvore e aquela parte embaixo, menos iluminada, que a gente chama de sombra, na realidade aquilo é uma penumbra. Certo? Mas tudo bem. Vamos adiantar. Mas você vai continuar dizendo que é sombra, tá? Princípio da propagação dos raios de luz. Tem o princípio da propagação retilínea dos raios de luz, ou seja, o raio de luz se propaga em linha reta, sempre, e sempre se propaga em linha reta, independente da direção e sentido, é sempre em linha reta, certo? O raio de luz não sofre curvas. Princípio retilíneo dos raios de luz. O princípio da independência dos raios de luz, que a gente vai estudar daqui a pouco, ou seja, se eu tenho, os raios de luz podem se cruzar, mas a trajetória deles não vão ser afetada. Ou seja, eu tenho um raio de luz aqui, sei lá, vermelho, se propagando dessa forma, e vamos supor que eu tenho esse outro raio de luz aqui, que está encontrando esse raio de luz vermelho aqui. Os dois são vermelhos, mas tudo bem. Então, essa interseção aqui do raio de luz não vai influenciar na propagação dele. Ou seja, esse raio de luz vai continuar se propagando nessa direção e esse raio de luz vai continuar se propagando nessa direção. Ou seja, que princípio é esse? O princípio da independência do raio de luz. Os raios de luz são independentes. Certo? São independentes. Mesmo que eles se cruzem, mas a trajetória
a direção que eles estão se propagando vai continuar a mesma, não há influência. Certo? Outro princípio é da reversibilidade do raio de luz. Sempre lembre, reversibilidade do raio de luz. O que é, professor? Eu olhar para alguém pelo espelho e esse alguém vai me ver. Como assim, professor? Eu estou dizendo para você que o raio de luz, o sentido que o raio de luz vai, o sentido do raio de luz vai, o sentido do raio de luz volta. Tá? Então, se alguém tiver aqui, se alguém tiver aqui, vamos supor, esse quadrado, e tem um triângulo, um quadrado e um círculo. Poxa. Esse quadrado vê esse círculo, e esse círculo vê esse quadrado. Por quê? Porque o raio de luz vai e volta pelo mesmo caminho. É o princípio da reversibilidade do raio de luz. Esse quadrado vê esse círculo e esse círculo vê esse quadrado. Claro que eu estou considerando que eles estão se vendo através de um espelho, tá? Eu não coloquei um espelho aqui, mas a gente vai ver já já, com mais detalhes. Então, o raio de luz vai e volta pelo mesmo caminho. O princípio da reversibilidade do raio de luz. O raio de luz reverte o sentido que ele está se propagando. Certo? Ok. Então, 3 princípios. E aí a gente viu reflexão. Reflexão. Tá lá, raio de luz vai, bate na superfície e reflete. Refração. O raio de luz vem e ultrapassa a superfície. Qual é o exemplo disso, professor? A gente já viu isso já aqui em cima. Ó, o raio refratando. O raio de luz veio, passou pelo vidro, refratou. Da mesma forma aqui. Quando o raio de luz refratar, significa dizer que a superfície ou é transparente ou é translúcida. Por quê? Porque na superfície opaca não há refração. Por isso que a gente não enxerga um objeto atrás da superfície. Tá? Então, refratar é passar para outro meio, sofrendo um desvio. Reflexão não passa por outro meio, ou seja, uma superfície opaca, os raios de luz chegam na superfície e são refletidos. Os raios de luz são refletidos. Por isso que a gente não enxerga um objeto aqui atrás. Claro que parte dessa reflexão é absorvida pela superfície. Aqui também parte é absorvida e aqui parte é absorvida. Mas no nosso estudo fica mais simples a gente dizer assim: quando há refração, a superfície é transparente e translúcida. Quando não há refração, quando não há passagem dos raios de luz pela superfície, a região é opaca. Como é que eu sei que é opaca? Porque se eu colocar um objeto aqui atrás, eu não vou enxergar, porque não tem raio de luz para eu enxergar. Tá? Então, e aí a gente viu reflexão, refração e absorção, ou seja, parte dos raios de luz que refletem na superfície são absorvidos, partes de raios de luz que são refratados na superfície são absorvidos, tá? Mas a gente não considera essa absorção, só sabe que ela existe, certo? Então, diante disso, deixa eu só relembrar aqui, na realidade, dar uma ênfase no seguinte: essas reflexões que acontecem aqui, ó, esses ângulos do raio incidente com a normal e do raio refletido com a normal, eles sempre serão iguais. Isso é uma lei da reflexão. Sempre serão iguais. Ó. Primeira lei: o raio de luz incidente, refletido e anormal estão na mesma superfície. São coplanares. É um nome bonito aí, para lembrar. Quando o cara disser que os raios de luz incidente e refletido e a reta normal
são coplanares. Ele está dizendo que esses raios de luz refletem, incidem, e essa reta anormal estão no mesmo plano, estão no mesmo, agindo na mesma superfície. Então, um nome bonito para isso é coplanares, ou seja, no mesmo plano. Professor, essa reta normal existe? Não, é uma reta imaginária que é utilizada para fazer exatamente a divisão entre esses ângulos. Lembre que o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Está aqui em cima. São iguais. Tem que ser iguais. Por quê? Porque é uma lei da reflexão. Ó. I é igual a R. Por consequência, se I é igual a R, esses outros dois ângulos, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, também são iguais. Ou seja, se eu disser que esse ângulo aqui é A, e eu disser que esse outro ângulo aqui é B, eu estou dizendo para você que A é igual a B. Vou aqui. Pronto. A é igual a B. Por que A é igual a B? Porque I é igual a E. Porque o ângulo do raio incidente com a normal é igual ao ângulo do raio refletido com a normal. Se esse ângulo é igual a esse, A é igual a B. Por consequência. Não tem como ser diferente. Tá? Então, é igual a B. Tá? Isso é uma lei da reflexão. A lei da reflexão que me diz. Quais são as leis da reflexão, professor? São duas. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, que é uma reta imaginária que não existe, estão no mesmo plano, agindo no mesmo plano, na mesma superfície. São coplanares. Segundo a lei da reflexão, o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Como consequência disso, o ângulo do raio incidente com a superfície é igual ao ângulo do raio refletido com a superfície. Isso é a consequência. Tá? E aí, para a gente ir para o experimentozinho lá, leis da refração. O raio incidente e o raio refletido é normal, estão na mesma, são coplanares, ou seja, a primeira lei da reflexão é igual à primeira lei da refração, certo? Então, os raios estão na mesma superfície. Mas, professor, aqui é refração, ele está passando. Parte dos raios de luz estão passando, sim, porém, estão agindo na mesma superfície. Se essa superfície aqui de cima, do exemplo do raio refletido, fosse um vidro transparente, ele pode estar demonstrando que essa superfície aqui é opaca, mas só tem reflexão. Mas se essa superfície aqui em cima, ela fosse um transparente, parte desse raio de luz estava passando, como aqui embaixo, certo? Então, o raio incidente vem com uma determinada velocidade e passa para o outro meio com uma determinada velocidade. Certo? Então, isso é a refração. Na refração, eu tenho um meio, N1, e tenho um meio, N2. Como assim, professor? Se essa superfície for um vidro transparente, e eu estiver aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos supor que eu esteja aqui. Como é que representa um objeto em óptica, professor? É uma seta. Eu estou aqui. E eu estou vendo um objeto, vamos botar assim, tá? E eu estou vendo um objeto aqui, aqui sou eu, vamos supor. Aqui eu não tenho um desenho do olho, mas tudo bem. Aqui sou eu olhando esse objeto aqui. Então, o raio de luz
que é refletido por esse objeto tem uma certa velocidade. E essa velocidade vai depender do meio que ele está. Ou seja, se eu estou aqui e esse objeto está mergulhado na água, o índice de refração que eu estou vendo, que é o ar, é diferente do índice de refração que esse objeto está mergulhado na água. Certo? Então, o índice de refração depende do meio. A gente vai estudar ele um pouquinho mais na segunda aula. Tá? Então, o índice de refração de um meio vezes o raio incidente é igual ao índice de refração do outro meio vezes o seno do raio refletido. Isso relacionando com a normal. Lembre que o ângulo que está na lei de Snell-Descartes é sempre o ângulo relacionado com a reta imaginária que não existe. Se é imaginário, não existe. Então, essa reta traçada aqui, que é a normal. O ângulo sempre é do raio em relação à normal. Professor, e se o cara der esse ângulo daqui? Basta você subtrair de 90 graus. Olha aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E aí você vai achar o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refratado. Certo? Alguma dúvida até aí? Senão a gente vai passar para os experimentos, tá? Que eu vou mostrar para você. Alguma dúvida, senhores? Só botar não. Tá, então, beleza. Então vamos lá. Professor, Oi. o senhor pode explicar o negócio de sombra e solumbra? Tá. Como é que é? Sombra e penumbra. Ó, quando a gente passa no Penumbra. meio da rua, vou usar um exemplo de novo. Quando a gente passa no meio da rua e tem uma árvore lá, e embaixo da árvore, estou dizendo embaixo da árvore, não estou dizendo na parte periférica da árvore, não, estou dizendo embaixo da árvore. Está lá, embaixo da árvore, tem uma parte menos iluminada, que a gente costuma chamar de sombra. Tá? De sombra. Aquilo ali não é uma sombra, aquilo é uma penumbra. Por quê, professor? Como é que eu vou saber que não é? É assim, se você pegar aquela mesma árvore, vamos supor, ela é bem frondosa, tem muitas folhas. Ela tem muitas folhas. Então, ela vai ter uma parte embaixo menos iluminada, que a gente chama de sombra. Mas se as parte dessas folhas caírem, você vai ver que aquela parte não iluminada vai ficar mais iluminada. Isso está me dizendo que aquela parte não iluminada, que a gente chama de sombra, não é uma sombra, é uma penumbra. Por quê? Porque a partir do momento que eu tirei um pouco das folhas da árvore, mais luz passou entre a composição da árvore. Ou seja, mais luz do sol passou por dentro da árvore. Então, considerando que o sol é uma fonte de luz, e os raios de luz passaram mais por dentro da árvore. Então, isso define penumbra. O que é penumbra? Está aqui escrito. Recebe parte da luz direta da fonte de luz. Direta. Então, quando eu tirei a folha da árvore, mais luz do sol passou. Logo, por dentro da árvore. Logo, a parte iluminada embaixo ficou mais luminosa. Por quê? Porque entrou mais raios de luz. Então, aquela parte embaixo da árvore é uma penumbra. Por quê? Porque aquela parte recebe raios de luz do sol, que é a fonte direta de emissão dos raios de luz. Como é que eu faço essa mesma árvore, essa região não iluminada da árvore, ou menos iluminada da árvore, virar uma sombra? Basta, se eu puder, se fosse possível, cobrir a árvore. Cobrir a árvore com a lona, com qualquer coisa. Esse ato de cobrir a árvore vai impedir que os raios da fonte de luz, no caso o sol, ilumine diretamente a parte de embaixo da árvore.
Aí, nesse momento, se eu puder fazer esse experimento, você vai ver que essa parte embaixo da árvore vai ficar bem menos iluminada, ou seja, vai virar uma sombra. Mas, professor, essa parte embaixo da árvore, que a gente chama agora de sombra, vai ter raio de luz chegando nela? Vai. Mas devido às reflexões na periferia da árvore. O que é que define sombra e penumbra? A emissão, na realidade, a recepção dos raios de luz emitidos diretamente da fonte. Quando eu curvo a árvore, eu evito que os raios de luz do sol iluminem aquela parte embaixo. Lembre, considerando que o sol está literalmente em cima da árvore, uma posição em cima da árvore. Entendeu? Então, repare, se o sol está em cima da árvore e a árvore está encoberta, os raios de luz emitidos diretamente do sol não vai iluminar a parte embaixo da árvore. Essa parte, a luminosidade que vai chegar embaixo da árvore, vai ser devido à reflexão dos raios de luz na periferia da árvore. Mas se eu tirar a cobertura da árvore, os raios de luz que saem do sol vão passar por dentro da árvore. Logo, vai iluminar a parte de baixo, com raios de luz emitidos diretamente do sol. Ou seja, viram penumbra. Entende? Essa é a diferença. É a emissão, a recepção, recepção direta dos raios de luz pela fonte, que vai iluminar determinada área. Tá? É um sutil? É, mas tem diferença. Certo? Pronto, então vamos lá para o experimento, tá? Se não tem mais nenhuma dúvida. Todo mundo está vendo esse experimentozinho aí? Deixa eu só destacar ele. Tá? Pronto. Tá, então aí, ó. O que é que a gente vai estudar agora? Cores. Como é que as cores, como é que as cores, como é que as cores funcionam? Certo? Como é que eu vejo um objeto amarelo? Por que ele é amarelo? Ou porque ele está amarelo? Por que ele é vermelho? Como é que ela funciona? Tá, então, vamos lá. Tá, tem aí um camarada e tenho aqui, ó, tenho uma lanterna e aqui embaixo eu tenho um filtro. O que é um filtro? Um filtro é uma lente, certo? Uma lente que vai, vamos supor que ele vai, essa lente, vamos dizer, vai ser a representação de um objeto qualquer, certo? Então, temos a luz amarela e temos a luz branca. Então, eu estou com a luz branca aqui e estou com a luz amarela. O que é que eu vou fazer? Eu vou iluminar os olhos dessa pessoa. Mais tarde a gente vai ver como funciona dentro do olho, como é que a imagem é formada dentro do olho, todas as suas características. Como é que funciona a cor? Se eu iluminar, se eu acender essa lanterna com a luz branca, o que é que esse camarada vê? O que é que eu vou ver? Vou ver a luz branca. Normal. Vou ver a luz branca. Como é que é? Dentro do cérebro está interpretando, mas isso aqui é para depois, tá? Então, repare. Vou ver a luz branca, todo mundo sabe disso. E se eu e se eu acender uma lanterna com luz amarela? Eu vou ver que cor? Vou ver amarelo. O professor é assim? É, normal, simples assim. Mas, professor, o senhor disse que a luz, ela não é contínua assim, ó. Ela não é contínua. Não, não é. A luz, a emissão de luz eletromagnética é composta por partes, pacotes de energia. Eu digo, na realidade, a gente enxerga assim, na realidade, a gente enxerga essa parte aqui, tá? Mas tudo bem. Na realidade, a luz não é assim, ela é desse jeito. São pacotes de energia que estão sendo emitidos pela fonte de luz. Então, essa fonte de luz aqui, ela está emitindo uma luz na frequência amarela. Então, eu vou enxergar
Inicialmente eu enxergo assim. Mas, na verdade mesmo, essa luz que está nos iluminando, ela é assim. Elas são pacotes de energia. Esses pequenos pacotes de energia são chamados de fótons. Certo? Então, a luz, a verdadeira, como a luz se comporta, é dessa forma. Tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um experimento. Como assim? Vou parar a luz, vou emitir luz branca e vou colocar um filtro. Vamos dizer que esse filtro fosse uma camisa azul. O azul é a cor primária. Ok. Tá. Então, quando eu iluminar esse filtro, que está representando uma camisa azul, eu vou ver que cor. Repare. De novo. Tem um filtro azul. Lembre da camisa. Toda vez que eu colocar um filtro aqui, lembre de uma camisa dessa mesma cor. Uma camisa azul sendo iluminado por uma luz branca. Vou iluminar a camisa com a luz branca. Que cor eu vou enxergar? Alguém saberia dizer? Vou enxergar azul. Ele disse que é azul. Então vamos lá. Mas eu estou emitindo uma luz branca numa camisa azul. Ela vai ver que eu vou ver que cor azul, não é assim? É. Vou emitir, opa, aqui. Vou ver azul. Por que eu vou ver azul, professor? Porque a luz branca é composta de todas as cores juntas. As cores primárias estão na composição da luz. Tá? Então, a luz branca, por que eu enxergo a camisa azul? Porque a luz que está emitindo na camisa azul é branca. E na luz branca tem o azul, tem o verde, tem o vermelho. Então, a camisa azul vai absorver todas as outras cores e vai refletir apenas a luz azul para os meus olhos. Então, por isso que eu vou ver o azul. Porque a única cor que é emitida quando a luz branca reflete na camisa azul é a cor azul, é a frequência do azul. Certo? Então, se o branco é a justamente da cor, o preto é o quê? Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Por que não O se pode preto dizer isso com vai as dar... outras cores primárias? Oi? Não entendi. Tipo, o azul não é cor primária Sim, e ele não reflete. sim. Por que as outras duas também não? Do mesmo jeito que o azul. Porque a superfície é azul. A superfície, a luz que vai ser emitida para a gente ver é a da reflexão da cor igual à da superfície. Porque a luz branca é assim, na realidade é assim. Se você notar, a luz, os pacotes de energia que estão aqui estão em frequência diferente, tem todas as cores. Mas a cor que passa pelo filtro é apenas a azul. Essas outras cores vão para onde? São absorvidas pela superfície. Aí José Luiz perguntou, Cristian perguntou, o preto é o quê? O preto absorve todas as cores. A gente vai ver um pouquinho para frente, tá? Deixa o preto todo. Ó, então, isso, a gente enxerga a camisa ser azul, por quê? Porque está sendo iluminado por uma luz branca e dentro da luz branca tem a frequência do azul, tem a cor azul. Então, quando essas cores, a composição de cores chega na superfície azul, todas elas são absorvidas, menos o azul. Então, o azul é refletido, essa reflexão, os raios de luz azul vão para os nossos olhos. E aí a gente vê azul. É por isso que a gente vê somente o azul na luz branca. Tá, professor? E se eu mudar de azul para vermelho? A camisa agora não é mais azul. Ela é vermelha. O que é que acontece? Eu vou enxergar que cor?
sendo incidente, a fonte de luz incidente sendo branca. O que é que eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar vermelho. Por quê? Porque a luz incidente é branca. Tá? Então, Professor, uma ele dúvida, já ao passou. Oi. contrário. Por exemplo, eu botasse um LED vermelho, um LED azul e o filtro branco, o que aconteceria? Tá? Isso vai ficar. É porque aqui não tem como eu botar filtro branco, tá? Mas já passou do horário, tá, gente? Deixa eu terminar essa aula, a gente continua na próxima, tá? Bastante. Nem vi, tá? Desculpa aí o horário, mas deixa eu terminar.